Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Juventude Aprendiz. Eu sou Patrick Botelho, sou psicólogo da Fundação Moody's, responsável pelo Grupo de Apoio Psicossocial. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que durante o mês de setembro ele vem sendo debatido com muita frequência na sociedade. E aí eu gostaria de saber de vocês se vocês sabem qual campanha de conscientização eu estou falando que durante o mês de setembro a sociedade brasileira discute. Setembro Amarelo. E alguém poderia me responder o que é o Setembro Amarelo? Olá, meu nome é Azaf, tenho 20 anos, faço parte da Juventude Aprendiz aqui na Fundação Moody's e atualmente trabalho na empresa Ciclos Ambiental. E para mim o Setembro Amarelo é o mês da prevenção do suicídio, né? E nesse mês a gente tem um olhar mais humanizado, né, para as doenças invisíveis, como a depressão, como a ansiedade, entre outras doenças também, que muitas das vezes levam, né, a pessoa até o suicídio, né? E esse mês é um mês para a gente olhar, como eu disse, com um olhar mais humanizado para essa causa. A doença está ali, a depressão está ali, a ansiedade está ali. E muitas das vezes a gente não enxerga. Está no nosso familiar, está no nosso pai, na nossa mãe, no nosso irmão. Então é um mês mais para a nossa conscientização. Então, para mim, esse é o Setembro Amarelo. Obrigado. Obrigado. Alguém mais? Meu nome é Geriel, eu sou jovem aprendiz na Unimed Leste Fluminense, participo aqui no projeto com a Fundação Moody's também. E eu queria enfatizar um pouco que muita gente considera o Setembro Amarelo até um pouco de hipocrisia, porque é só no setembro que essas doenças recebem atenção. Mas não é o caso, gente. No setembro, o que acontece é que é mais divulgado pela campanha. Não é que deixe de ter importância depois que o setembro acabe, antes dele começar. Então, as doenças sempre estão aí, elas sempre são importantes, sempre são muito importantes e sempre impactam na nossa sociedade. Seja depressão, ansiedade, borderline, TDI, qualquer que seja, elas não perdem a importância. O setembro amarelo é a campanha para tratamento, para mostrar para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, o quanto elas são importantes, que às vezes algumas pessoas esquecem. Obrigado. A campanha de Setembro Amarelo ela surgiu em 2014, uma campanha que ela é realizada pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria e também pelo Conselho Federal de Medicina, que visa trazer para a sociedade informações qualificadas acerca da prevenção do suicídio. A gente sabe que o suicídio é um tema muito atual, muito presente no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas evitam falar dessa temática e essa campanha ela vem trazer mesmo a importância para a sociedade, para a gente falar sobre esse tema, sobre esse assunto e pensar em formas de prevenção ao suicídio. Mais do que falar em suicídio, a gente está falando sobre a valorização da vida e o cuidado com a saúde mental. E o cuidado com a saúde mental é algo muito importante para a juventude. E aí eu gostaria de saber de vocês, o que vocês sabem, o que vocês conhecem sobre saúde mental? Pode ficar sem medo, pessoal. É só mesmo. Quando a gente fala de saúde mental, a gente lembra do quê? Qual é a primeira palavra que vem à mente de vocês? Qualidade de pensamento. A falta dos pensamentos intrusivos, a autoestima, a consciência social, a autoconsciência. Acho que isso tudo faz parte. Saúde mental, ao meu ver, também é terapia. Buscar ajuda médica, ajuda psicológica, para conseguir um apoio para lidar com esses transtornos. Então, acho que algo que a gente não... É muito difícil, ainda é um tabu na nossa atualidade hoje falar sobre terapia. Eu acho que saúde mental é terapia. É você ter alguém que te auxilie, um profissional que te auxilie nesses problemas de saúde mental, né? No caso, a depressão, a ansiedade, entre outros que o amigo também falou. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, muitas das vezes a gente faz uma relação com as doenças mentais, com transtornos mentais. E a saúde mental ela vai além para isso. A saúde mental envolve aspectos físicos, sociais, cognitivos. A saúde mental também envolve aspectos referentes a acesso à justiça, acesso aos direitos sociais. Então, a gente tem que falar sobre saúde mental numa perspectiva mais ampliada. Então é importante que a gente faça, né, esse conhecimento, esse automonitoramento das nossas emoções. E também é importante a gente reconhecer a necessidade de pedir ajuda quando necessário.
O Aleph falou algo muito interessante, né? Muitas das vezes a gente está passando por uma dificuldade, enfrenta algum desafio no nosso dia a dia e a gente às vezes não tem a coragem de procurar um auxílio terapêutico, um psicólogo, um profissional, uma ajuda qualificada. E muitas das vezes também esse medo ele está muito atrelado a um estigma que tem na nossa sociedade de que a saúde mental é coisa, né, de uma forma bem popular, coisa para louco, né? Então que a gente não tem que procurar esse cuidado. E acho que desde de jovem, né, de jovens, nós precisamos mudar essa visão acerca do nosso cuidado com a saúde mental. Gostaria de saber de vocês quais estratégias são necessárias para o cuidado com a saúde mental durante a juventude. O que vocês acham que a gente pode adotar no nosso dia a dia para cuidar da nossa saúde mental? Eu acho que, primeiro de tudo, é reconhecer que a gente precisa, porque todos precisam. Até mesmo psicólogos, psiquiatras necessitam dessa ajuda. Então, assim, todos nós precisamos. Eu acho que era uma coisa que realmente todo mundo precisaria procurar fazer. Eu mesmo não queria. Eu lembro que eu tinha muita ansiedade. Eu achava que eu tinha ansiedade. Até que eu fui diagnosticada com ansiedade mesmo. E ali eu tive mesmo que ir procurar ajuda, medicação, essas coisas. Mas sempre com aquele tabu que você mesmo falou, de eu acho que isso é coisa para maluco. Tipo, acho que eu não necessito disso. Até que eu comecei o tratamento e realmente eu vi que foi uma coisa que me ajudou muito. Então, desde que eu comecei, eu sou uma nova pessoa. E acho que todos deveriam fazer a mesma coisa. E você falou sobre a ansiedade. A gente sabe que a ansiedade é um dos principais desafios dessa nova geração. Dessa geração que é chamada como a geração Z. Uma geração que nasceu, né, com o advento do smartphone. Então, às vezes, essa questão da necessidade de uma certa validação. Todo mundo aqui tem redes sociais, né? Acho que foi a primeira pergunta que vocês falaram. Onde que vai passar o nosso programa Juventude Aprendiz? O canal tem muitos seguidores? Então, essa necessidade de ter uma validação das pessoas, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos, fazem, né, com que sejam transformados em gatilhos para que a gente tenha um estado mais ansioso. E aí a gente, às vezes, sente, né, alguns sintomas físicos no nosso dia a dia, como a questão relacionada à respiração acelerada, né, entre falta de ar também, entre outros sinais. E é importante, quando a gente observar esses sintomas, a gente procurar uma ajuda médica, porque existe a gente procurar uma ajuda psicológica, porque existem alguns manejos que nós podemos adotar no nosso dia a dia para fazer com que essas crises elas não aconteçam. E assim, ao ouvir vocês, a gente percebe que os problemas relacionados à saúde mental eles impactam, né, várias pessoas no nosso dia a dia, no nosso contexto. Eu gostaria de saber como esses problemas eles aparecem no dia a dia de vocês. No meu dia a dia, como a gente está na era assim, dos jovens, né, a gente está muito em contato com as redes sociais, o que acaba gerando também uma ansiedade na gente, porque o que é também, até referindo à outra pergunta que você tinha feito, com o cuidado da saúde mental, é evitar justamente as redes sociais, porque nas redes sociais a gente vê muita coisa que acaba a gente acaba se comparando, né? A gente vê a vida do outro, acaba se comparando. Ver situações do dia a dia pode acabar afetando, por exemplo, alguma tragédia. Como eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito sensível. Então, eu acabo vendo uma tragédia, eu acabo ficando muito triste, acaba afetando o meu dia. Então, muitas pessoas acabam se identificando também. Instagram. Instagram é a maior causa de baixa autoestima, principalmente para as mulheres, né? A gente vê o corpo perfeito, a vida perfeita, então acaba que, querendo ou não, acaba prejudicando o nosso dia, a nossa saúde mental. Olá, eu sou o Carlos Henrique, tenho 18 anos. Eu também faço o programa Juventude Aprendiz aqui pela MUDES, pelo Clube de Regatas do Flamengo. E algo interessante que ela falou sobre as redes sociais é que a gente vê muito a vida perfeita, o corpo perfeito. E algo também muito relacionado à juventude é que, principalmente na cidade, né, 17, 18 anos, quando a gente está acabando a escola, a gente tem aquela necessidade de querer entrar numa faculdade, conseguir um emprego, porque a gente vê as outras pessoas, você se compara com os adultos que têm uma vida já estabelecida, né? E você tem aquele sonho, só que você tem medo de não conseguir ele, né? Então você se cobra demais, você fica noite sem dormir porque você não sabe se você está no terceiro ano, se você vai conseguir uma faculdade ano que vem, se você vai conseguir um emprego, né?
Então, acho que é muito importante você tentar olhar mais para esse lado e tentar entender que todos têm seus problemas e que todos nós não podemos fugir deles. A gente tem que reconhecê-los e procurar uma ajuda, né? Uma coisa que eu gostaria de frisar é você se atentar, eu aprendi muito isso, a gente se atentar àqueles pequenos traços, porque às vezes a gente tem uma coisa assim que a gente acha que não é nada, mas às vezes é uma ansiedade, é uma síndrome do pânico, algumas levando até a depressão, sabe? Algo que pode, né, como diz o Setembro Amarelo, levar ao suicídio. Então, assim, é uma coisa que é muito importante a gente se atentar. E aquele pequeno detalhezinho, a gente contar a alguém próximo, alguém de confiança, porque é algo que já vai nos ajudar. Porque geralmente a gente não sabe se ajudar sozinha, a gente não sabe se a gente precisa. Então é bom a gente compartilhar com alguém para ver se essa pessoa acha a mesma coisa e a gente resolva procurar uma ajuda médica, psicológica. E é isso. Acho que a Evelyn ela falou muito sobre ansiedade, você também falou sobre os desafios enfrentados na juventude, e a gente sabe que a ansiedade é uma característica que o nosso organismo tem de antecipar os problemas. E a ansiedade, em determinadas situações, ela pode ser algo positiva, né? Porque às vezes assim, a ansiedade faz com que a gente se dedique mais às atividades, mas quando a gente observa que ela foge desse normal, aí eu acho que é interessante o que a Evelyn falou da necessidade de pedir ajuda, né, de reconhecer que algo está errado e que precisa ser melhorado. E aí existem todas as estratégias que nós podemos adotar no nosso dia a dia. E eu falo também sobre isso, né, muito conectado com o que é essa fase da juventude que vocês vivem, que é um período de transição entre a infância, né, e a vida adulta, é um período de muitas incertezas. Um período de muitas transformações, de muitas mudanças, e muitas das vezes a gente fica com medo sem saber como que vai ser o nosso futuro, o nosso amanhã, e é um período que às vezes a gente se sente mais ansioso no nosso dia a dia. E é importante a gente reconhecer esse período como uma fase de preparação para a vida adulta. Acho que vocês que estão aqui fazem, né, o curso aqui no programa Juventude Aprendiz, estão no momento de capacitação para entrar no mercado de trabalho. Então é importante a importância de vocês reconhecerem a potência de vocês nesse momento na construção de preparação para o futuro de vocês. Então, como eu falei, a juventude é uma fase de muitos desafios. E eu gostaria de saber quais são os principais medos que vocês enfrentam no dia a dia de vocês. Eu acho que, principalmente nós que somos jovens, eu acho que principalmente o medo do futuro, né? Como vamos chegar onde a gente quer chegar? Se a gente vai chegar? Se a gente tem essa capacidade de chegar lá? Então, acho que principalmente o medo do futuro. O futuro é algo incerto, né? A gente não pode ficar pensando... Óbvio que a gente tem que pensar no futuro, claro. Mas a gente tem que viver o hoje também, né? A gente tem que viver o hoje para poder ter um futuro. Então, eu acho que muitos jovens acabam sofrendo com isso, até mesmo por causa da ansiedade. Pensa muito no futuro. Então, você acaba pensando muito no futuro. Então, eu acho que o principal medo do jovem é isso. Ter medo de não conseguir ser o que você quer ser. Muito como ela falou, aqui você também tinha comentado mais cedo, muitas pessoas têm medo do futuro, só que no meu cotidiano, na minha convivência atual, eu vejo muito mais gente com medo do passado do que do futuro. Porque a gente pensa, essa pessoa tem ansiedade, ela pensa muito no futuro, essa pessoa aqui tem síndrome do pânico, tem isso, tem aquilo. Mas, como psicólogo, eu já estudei um pouco da área, eu já conversei com um psicólogo também um tempo atrás, que me falou sobre isso, eu me atentei e eu achei muito interessante, que todo problema tem uma causa. A maioria dessas causas não está no presente e nem no futuro, mas sim no passado. E tem uma pessoa muito próxima a mim que está passando por muitos problemas atualmente na vida dela, por conta desses problemas passados, que ela tem medo de coisas que aconteceram, que perseguem ela até hoje. Então, acho que isso é uma coisa que também deve ser tentar. Viver no futuro não é bom, você tem que viver o hoje, porque o futuro é um mistério. Assim como o passado já passou. Já acabou, não... mas ainda está na minha cabeça, só que não persegue mais. Já passou. Então, o hoje é o momento que se deve viver. E acho que são os grandes medos, até nem só dos jovens. De todos os adultos também.
tanto o futuro, quando tiver velho, quanto o passado. Quantas coisas poderia ter feito, quantas coisas fez de errado. Eu acho algo bem interessante que ele falou sobre o passado, né? Que muitas pessoas elas acabam remoendo muito o passado devido à ansiedade. E algo também que ele disse é que a ansiedade também ela não só é maléfica, mas ela é benéfica, dependendo da dosagem, né? Porque eu acho que a ansiedade ela é necessária para o ser humano, porque senão nós faríamos muitas coisas por impulso, né? Então, aquela parada de você parar para pensar, não, é isso aqui que eu quero, é isso aqui, se eu fizer isso amanhã vai acontecer tal coisa, não posso fazer isso porque não tem como. Então, eu acho que é algo relacionado à ansiedade, porém dosada, né? Então, eu acho que quando a ansiedade ela extrapola muito esse limite de você tentar pensar o que vai fazer hoje para fazer amanhã, para fazer depois e semana que vem, eu acho que aí já é algo que seja maléfico à saúde, porque quando algo não sai como você planeja, você entra não em desespero, mas você fica frustrado, você não gosta de como as coisas soam, né? E aí pode levar para diversos outros problemas, como crise do pânico, depressão, enfim. Algo muito importante, né, que a amiga até frisou, é algo que a gente tem comentado hoje sobre o grande índice de ansiedade na juventude, né, no mundo todo, entre as pessoas adultas também, sobre a questão da rede social, onde a gente não consegue filtrar o que é real e o que é mentira. Então a gente acaba se comparando com as outras pessoas de uma realidade totalmente distorcida e muitas das vezes mentirosa, né? E a gente quer aquela vida, a gente quer conquistar, a gente tem um senso de urgência e isso acaba gerando ansiedade em nós. A gente começa a ficar apreensivo, a se cobrar muito, a não entender que o nosso tempo é diferente. Eu acho que isso é muito importante, né? Existe um tempo para a gente conquistar, existe um tempo para a gente batalhar e ver o resultado dos nossos esforços. Só que a gente é muito imediatista, porque a gente não sabe combater aquilo que vem da rede social, as mentiras que a gente vê, e a gente não consegue reagir em questão disso. Então, eu acho que é um ponto muito importante da gente falar, né? A gente está muito vulnerável ao meio social e a gente não sabe discernir o que é mentira e o que é realidade. E a gente acaba sendo afetado por isso. Então, é isso. Outro ponto é que, às vezes, nem é a gente que se cobra tanto, mas a própria sociedade. A gente fica com aquela sensação de, sabe, ser esmagado de críticas e o que vão pensar da gente. A sociedade diz, você tem que estudar, você tem que terminar o ensino médio, você tem que fazer uma faculdade, você tem que terminar a faculdade, tem que fazer uma pós-graduação, você tem que arrumar o melhor emprego, você tem que ganhar o melhor salário. Então, assim, muitas vezes a própria sociedade faz a gente se sentir assim. Às vezes a gente quer algo mais simples, algo que para a gente vai se sentir feliz, mas para a sociedade não. Então a gente se sente mal e quer ter esse período de urgência mesmo, de conseguir aquilo para poder ser bem visto, né? São várias questões, né, que atingem o dia a dia de vocês. Eu também eu sou jovem ainda, né? Acho que todo mundo aqui sabe, né, que de certa maneira essas questões elas fazem com que a gente fique com medo, né, sobre o nosso futuro. E é importante a gente reconhecer a necessidade de construir uma rede de apoio. O tema da campanha de conscientização Setembro Amarelo desse ano de 2023 é exatamente esse. Se precisar, peça ajuda. E eu gostaria de saber como que vocês reconhecem essa rede de apoio quando vocês identificam que alguém próximo de vocês, seja um amigo ou familiar, não está bem. O que vocês acham que pode ser feito para ajudar essas pessoas? Eu acho que o primeiro de tudo é a gente ter aquele olhar sensível, sabe? De sempre olhar para o próximo, não só pensar na gente. A gente tentar perceber, porque às vezes a gente vê alguém que está um pouquinho de lado ali, está muito triste, assim, mas às vezes a gente pensa, não é nada demais. Mas às vezes é tudo. Então, assim, é bom a gente procurar saber, se importar. Às vezes só você mostrando que você se importa já é algo muito bom para aquela pessoa, já vai fazer o dia dela muito melhor. Como ela falou ali, o olhar sensível, né, é muito importante. E eu acho que o contato, às vezes, a simples presença. A pessoa, às vezes, pede ajuda sem falar e a gente não percebe. Pedir ajuda, você sabe que a pessoa não é tão chegada a contato físico e ela te dá um abraço, é um pedido de socorro. Ou é um grande ato emocional de alguma forma, mas independente, alguma coisa muito grande está acontecendo na mente daquela pessoa.
E queria fazer só uma pergunta também para o Patrick, se me for permitido, que a gente está falando dos pontos de vista dos jovens, mas o Setembro Amarelo não é só para os jovens, né? É para os adultos também. Então, antes dos meus outros colegas continuarem respondendo o ponto de vista dos jovens, qual seria o ponto de vista adulto, né, de alguém que já tem um pouco mais de idade, sei que não é tanto, mas um pouco mais de idade que a gente, sobre os amigos, assim, a mesma pergunta que foi pra gente, como seria o ponto de vista de um adulto sobre isso, num jovem que acabou de sair da escola? Eu acho que a importância também dos adultos reconhecerem a juventude como uma fase mesmo de preparação, até mesmo para essa vida adulta, né? Então, acho que é importante que os familiares eles criem esse canal de escuta com os jovens, uma escuta sensível. Acho que atua muito no sentido de uma certa conscientização sobre a importância da saúde mental. Então, assim, a partir desse olhar sensível, dessa escuta atenta às demandas dos filhos, procurar realmente essa ajuda necessária para prestar esse suporte psicológico quanto necessário. E é importante também dizer que existe um número que é muito fundamental, porque às vezes as pessoas podem estar passando por algum momento difícil, pode estar querendo também conversar com alguém. Existe um canal que é o do Centro de Valorização da Vida, que é 188. É um canal que está sempre disponível 24 horas e se você precisar de um suporte, conversar com alguém, vai ter um profissional disponível para fazer esse atendimento, para prestar esse suporte no momento de crise. Então, a gente está chegando ao fim do nosso programa Juventude Aprendiz. Vocês gostariam de falar algo mais? Então, eu gostaria de frisar vocês, jovens, adultos, idosos, todos vocês de qualquer idade, que se vocês estiverem sentindo mal, triste, ansioso, qualquer sintoma, procurem ajuda. Procurar ajuda não é errado, você não é doido por procurar ajuda. Entendeu? Você está se fazendo bem, né? Porque uma coisa que eu queria até falar é que a cabeça anda junto com o corpo. Se sua cabeça não está bem, seu corpo não está bem. Então, para você ter o seu bem-estar total, você precisa estar bem consigo mesmo em todos os aspectos. Então, assim, procurem ajuda, fiquem bem e se cuidem. Esse programa, a gente sabe que é mais voltado ao jovem adulto, provavelmente até os 25 anos, que é a faixa etária máxima de jovem aprendiz, um pouco mais, né? Mas, então falando diretamente para os jovens também, nossos pais também têm problemas. A nossa geração e a geração que está chegando agora é o maior índice disparado de transtornos mentais, problemas psicológicos, baixa saúde mental da história da humanidade inteira. Mas não é porque as anteriores não tinham, é porque a gente mostra. Então, papai, mamãe, vovó, vovô também tem muitos problemas na vida, na cabeça deles. Só que na época deles, eles não podiam mostrar isso, porque era sinal de fraqueza e era coisa de doido. Então, às vezes a gente acaba não percebendo, não dando atenção, não achando que é importante, mas a gente já é adulto. Se vocês pararem para pensar, os nossos pais tiveram a gente na nossa idade, ou talvez até mais novos. Então, eles também têm problemas e também são importantes. E presta atenção um pouco mais, se vocês puderem, na família, nos adultos que cercam, nos idosos, porque eles não vão pedir ajuda igual os nossos amigos. Aí eles vão precisar que a gente perceba e vá até eles, nós mesmos. E a importância, né, de prestar atenção nesses sinais. E se a gente perceber que alguém precisa de ajuda, a Fundação Moody's tem à disposição um grupo de apoio psicossocial, o GAPS, que oferece atendimentos psicológicos gratuitos para a população. Então, nós estamos à disposição. Aqui abaixo vocês vão poder ter acesso aos nossos contatos e saber como que vocês poderão procurar por atendimentos. Muito obrigado pela participação de vocês nesse episódio do programa Juventude Aprendiz. Tchau, galera! Vem pra Moody's! Tchau!